Estamos de volta, professor Andreassi, na área pra quê? Pra gente continuar a falar sobre tópicos de física moderna. Não, você viu que esse capítulo é uma doideira, não? Tem muita discussão, como que a física foi descoberta, o que os caras descobriram. Fora da casinha tem uns conceitos que são muito abstratos, eu sei, mas, tudo isso que eu tô te falando tem muita aplicação no cotidiano, então a gente consegue manipular isso aí. Tanto é que os computadores, a gente tá fazendo computadores cada vez mais potentes, cara. Eles vêm deste conhecimento da física quântica que a gente está conversando aqui, certo? E o conhecimento que a gente vai ter hoje, só relembrando dessa formulinha aí, né? Você tem que sempre ter em mente que a energia de um fóton é igual a H vezes F. Lembre-se, remember dessa fórmula aí. E a constante de Planck é 6,63 vezes 10 a menos 34, ela é bem pequenininha, né? Ela é absurdamente pequenininha, por isso que o comprimento de onda da onda relacionada a você, ela é imperceptível, sacou? Por isso que a gente não tem manifestações da física quântica, do comportamento dual das partículas no mundo macro. A gente só tem no mundo micro porque isso aqui é um valor bem pequenininho. Sucesso? Daí a massa tem que ser um valor bem pequenininho para ter um comprimento de onda maior para a gente poder perceber. Show? Beleza. Qual que é o conhecimento novo dessa aula aí? O conhecimento novo dessa aula se chama radiação de corpo negro. Povo, radiação de corpo negro. Então, se puder, anota aí pra mim. Radiação de corpo negro. De black body. Em inglês. Radiação de corpo negro. Primeiro, deixa eu definir pra você o que é um corpo negro e te falar mais ou menos qual que é a ideia que a gente vai falar aqui nesta aula. Um corpo negro é o seguinte, olha só. É um corpo negro, obviamente, que absorve toda a radiação que chega nele. Por isso ele é negro, né? Seria o corpo negro perfeito. O preto perfeito quer dizer que ele absorve tudo que chega nele. Ele não reflete nada, por isso que ele é preto, né? Algo branco seria algo que, da radiação que chega, ele reflete tudo. Esse seria algo branco. O negro seria tudo que chega, ele absorve e não reflete nada. Professor, por que é importante a gente estudar a radiação especificamente do corpo negro? Aí, meus caras, que vem a parte muito legal, que é o seguinte. Você sabia que você sabia, ó. Você sabia. Aí. Você sabia que você é uma lâmpada? Meu professor? Você olha lá, o Matrix já mostrava isso, né? Matrix mostrava que a gente podia tirar a energia de você, inclusive, fazer tudo, o mundo funcionar através da energia gerada no ser humano. E você é uma lâmpada, eu falo disso, por quê? Porque você emite a todo momento, cara, você está emitindo aí, irradiando radiação infravermelha. Confere? Então você está jogando para fora, para o ambiente, radiação infravermelha. E tem muitos lugares que percebem isso, tem muitos sensores que percebem isso. Por exemplo, tem sensor de movimento? Como você acha que o sensor de movimento capta o movimento? Tipo, você entrou num corredor e daí quando você entra a luz acende, do nada. Ô, professor, percebeu eu aqui. Pois é. Como você acha que um sensor de movimento capta o movimento? Ele capta o movimento através da radiação que você emite. E daí imagine que tem um sensorzinho que está recebendo, não está recebendo nada na verdade, né? Daqui a pouco você entra e ele começa a receber radiação infravermelha. Você está se aproximando dele, você começa a irradiar mais, ele começa a receber mais radiação infravermelha. Ele sente isso, fecha um circuito, acende a lâmpada para você. Ou abre a porta do shopping para você entrar. Professor, acho aquilo chique. Eu piso lá, a porta se abre para mim e eu entro. Pois é. Isso é porque você é uma lâmpada. É uma lâmpada de infravermelho. Só que a parte mais legal ainda, a parte 2 da missão, é isso aqui, ó. Por que é importante a gente estudar a radiação de corpo negro? Porque, dependendo da temperatura do objeto, ele emite radiações diferentes. Nossa, prof! Dependendo da temperatura do objeto, ele vai emitir luzes ou radiação que seja diferentes. Por causa da nossa temperatura, que é uma temperatura de 37 graus, a gente emite infravermelho, certo? Só que se eu pudesse, assim como Tocha Humana, lá do Quarteto Fantástico, se eu pudesse esquentar meu corpo para uma temperatura de algo próximo a 1000 graus, eu iria emitir não só infravermelho, mas eu iria emitir luz vermelha e amarela ainda. Por isso que você vê, exatamente isso, é por isso que você vê o Tocha mesmo no escuro. O cara
esquenta o corpo dele numa temperatura muito grande, sei lá, 700 graus, 800 graus já é suficiente para você emitir vermelho, e daí você começa a emitir uma cor que você não emitia. E depende de quê? Da tua temperatura. E aí está o motivo pelo qual a gente estuda a radiação de corpo negro. Por quê, professor? Porque o corpo negro, o que eu emito de duas maneiras. Primeiro, por causa da minha temperatura, eu emito infravermelho, mas eu também, por causa da reflexão da luz do sol ou da lâmpada, eu emito outras cores, certo? Reflete aqui, bate e você só consegue me enxergar por causa disso. A gente estuda a radiação do corpo negro porque a gente anula a cor que vem por reflexão. Porque o corpo negro ele absorve tudo, sacou? E tudo que ele vai emitir, daí sim é por causa da temperatura. E a gente quer estudar o que os objetos emitem por causa da temperatura dos objetos. Por isso que a gente estuda a radiação de corpo negro, porque é um objeto perfeito que absorve tudo e reflete nada, no caso. Isso quer dizer que ele irradia apenas por causa da temperatura dele. Bom? Fechou? Tudo bem? Beleza. E lembre-se, quanto maior a temperatura, maior vai ser a frequência que você irradia de ondas. Maior vai ser a frequência. Se eu pego uma barra de ferro, tá, professor, apago todas as luzes, eu consigo ver a barra de ferro? Se ela estiver na minha frente aqui, apago todas as luzes. Não dá. Agora, se eu esquento a barra de ferro para 700 graus, 800 graus, ela fica incandescente, ela emite luz vermelha. Daí eu vou conseguir enxergar. Por quê? Por causa da temperatura dele. Então é isso que a radiação de corpo negro vai fazer. Fechou? Tudo bem? Beleza. E daí, sabendo disso agora, eu posso te apresentar esta equaçãozinha aqui, que é a equaçãozinha da intensidade da radiação emitida por um objeto por causa da sua temperatura. Quanto maior a temperatura, não precisa decorar essa equação não, você tem que perceber só uma coisa, quanto maior a temperatura, maior a intensidade da radiação emitida por esse objeto. Isso aqui vai ser importante principalmente, sabe para quê? Para estrelas. Quanto maior a temperatura da estrela, maior a intensidade da radiação emitida. Legal, prof. E vou falar mais. Quanto maior a temperatura da estrela, maior a frequência de luz que ela emite. Ah, professor, que é o que a gente estava falando agora, né? Então, se eu me esquento numa temperatura, sei lá, de 700 graus, eu começo a emitir vermelho. Ó, começa a emitir luz visível, vermelho. Ah, esquenta mais aí, professor, esquenta. Começa a emitir daqui a pouco o amarelo. Quer dizer que eu paro de emitir o vermelho? Não. Eu estou emitindo infravermelho, estou emitindo o vermelho e estou emitindo o amarelo. Esquentou mais. Daí vai pro laranja, que é aquele vermelho, lá vai violeta. Nessa sequência aqui, né? Vermelho, lá vai violeta. Então você vai começando a emitir cada vez mais a frequência com mais energia. Quanto mais quente você tiver, pensa comigo uma coisa. Coloca na tua cabeça isso aqui, ó. Todas as coisas, todas as moléculas, todos os objetos estão sempre vibrandinho, né? Sempre. Beleza. Quanto maior a temperatura, maior a vibração. Então aqui tem elétrons vibrando. E elétrons vibrando, quanto mais vibra, maior vai ser a frequência da radiação que ele emite. Sacou? Então, começa a emitir vermelho, daqui a pouco vai para o laranja, daqui a pouco para o amarelo, daqui a pouco vai para o azul, daqui a pouco você vê branco. Quando ele chega no azul, muito provavelmente você vai ver o objeto mais esbranquiçado. Então, fogo, se você faz fogo com a temperatura grande, você vai ver lá, vermelho, laranja, amarelo, vai ver meio esbranquiçado algumas partes. Por que meio esbranquiçado? Porque ele emite o vermelho, o laranja, o amarelo, o verde, o azul, e a junção dessas cores dá o branco, né? Então, se ele está emitindo todos, você vai ver meio esbranquiçado. Entendeu a ideia? Tudo bem? Então, ó, essa formulinha aqui, só voltando, essa formulinha aqui, ela vai te dar a intensidade da radiação em função da temperatura. Só que quando você aumenta a temperatura um pouquinho, a intensidade aumenta gigantão. Por quê? A temperatura está elevada à quarta. Olha isso, olha que doideira. Professor, o que é esse E? É o poder de emissão do corpo. Então, se for um corpo negro, é valor entre 0 e 1. Se for o corpo negro, vale 1, certo? Poder de emissão do corpo. E essa constante aqui, não precisa decorar também, mas é uma constante universal que vale 5,67 vezes 10 a menos 8 watts por metro quadrado por Kelvin elevado ao quadrado. E a temperatura, se você for utilizar essa fórmula para alguma coisa, sempre utilizar em Kelvin. Beleza?
Daí, deixa eu te mostrar mais um, que é a lei de Wien. A lei de Wien fala o seguinte, esse gráfico aqui, povo, ó, lei de Wien é essa aqui. Também não precisa se ater muito, decorar tudo, não. Calma, só entenda o que ele vai falar para você. Dependendo da temperatura do objeto, existe um comprimento de onda máximo que o objeto emite. Dependendo da temperatura do objeto, existe um comprimento de onda que ele mais emite. No caso, na nossa temperatura, o que a gente mais emite é infravermelho. Na temperatura do Sol, do nosso Sol. O nosso Sol, na superfície dele, a temperatura é de 6.000 Kelvin, por aí, 6.000, 6.200 Kelvin, certo? Nessa temperatura, se eu considerar o Sol como um corpo negro, certo? Ele vai emitir mais, o pico de radiação dele, o comprimento de onda que ele mais emite, calculando aqui, ó, vai dar o verde. A cor que o nosso Sol mais emite é o verde. Olha que doideira. Né? Você vê, o nosso Sol é branco, ele emite todas as cores, certo? O nosso Sol ele emite todas as cores. Se eu sair da atmosfera, eu vou ver ele branco. Eu sei que aqui, daqui, debaixo da atmosfera, eu vejo ele meio amarelado e tal, mas isso é por causa da difração. Mas se eu sair da atmosfera e olhar para ele, eu vou ver ele branco. Porém, a cor que ele mais emite é o verde. E quem que fala isso? A lei de Wien, que ele consegue, ó, numa determinada temperatura, falar qual que é o pico de radiação que o Sol emite. E daí tem esse gráfico aqui, ó, que ele fala, ó, intensidade da radiação pelo comprimento de onda. Quanto maior a temperatura, mais esse gráficozinho vai vindo para cá, ó. E daí ele vai emitir mais verde ou vai emitir mais azul. Tem estrelas que são azuis. Tem estrelas que são azuis. E as estrelas azuis, elas são mais quentes do que as estrelas vermelhas. Olha que doideira, porque a gente tem na nossa mente que o vermelho é mais quente que o azul, né? Pois é, mas as estrelas azuis, elas são mais quentes do que as estrelas vermelhas. Por quê? Porque para ser azul, tem que estar numa temperatura maior do que para emitir o vermelho. Porque o vermelho tem menor frequência, tem menor energia. Faz sentido? Tudo bem? Então, ó, ele pode te dar um gráfico desse aqui, uma questão qualquer, e esse pico aqui é justamente a intensidade máxima, é a cor, é o comprimento de onda que aquele objeto mais vai emitir. Como calculo isso? Pela lei de Wien. Beleza? Tranquilo? Show! Vamos ver o exercício? Ó, questão 2 do praticando. Vamos fazer lá rapidão essa questão aí. E daí fechou o conhecimento da aula de hoje. Questão fala o seguinte, ó. O Sol é uma estrela que emite radiação eletromagnética para todos os lados. Tá, emite 360 graus, né? A radiação eletromagnética emitida pelo Sol possui um amplo espectro, quer dizer que ele emite todas as coisas, desde as ondas de rádio até raios gama. Olha só, o Sol emite tudo. Só que o que ele mais emite? Mas a radiação de comprimento de onda em torno de 550 nanômetros tem mais intensidade. É isso aí que a gente está falando, que é o verde. Tá, supondo que a potência emitida pelo Sol seja 3,9 vezes 10 elevado a 26 watts, meu, olha isso. Não, pare tudo. 3,9 vezes 10 elevado a 26 watts. É isso que o Sol emite. É muita coisa. Watts é o que mesmo? É joules por segundo. Então é 3,9 vezes 10 a 26 joules por segundo. É isso que o Sol emite por segundo. E que toda a radiação emitida seja de comprimento de onda tal. Quantos fótons o Sol emite por segundo? Olha que pergunta doida. Quantos fótons o Sol emite por segundo? Tá, profe, como que eu vou saber isso aí? Ele te deu uma energia, não deu? Que é watts. Watts é joules por segundo. Tá. Se ele me deu energia, você vai usar a equação que eu estou te falando faz tempão. E igual a H vezes F. Ele te deu a energia total e ele quer saber o número de fótons. O que você vai fazer? Vai colocar aqui, ó, E igual a H vezes F vezes N. Porque se eu pegar todos os fótons e somar, eu tenho a energia total. Faz sentido? Então você quer esse N aqui. Esse N é da fórmula, professor? Não, né? É aplicada para a questão. Beleza. Quanto que vale o E? O E é 3,9 vezes 10 a 26 joules por segundo. Já que ele quer em um segundo, é 3,9 vezes 10 elevado a 26. Beleza, prof. O H ele me deu, é 6,63 vezes 10 a menos 34. 6,63 vezes 10 elevado a menos 34. E a frequência da onda? Eita, professor, ele não me deu não a frequência da onda. E agora? Agora ele te deu o comprimento de onda,
Se te deu o comprimento de onda, você sabe, né? Só fazer o vem, lamber, ferida. É isso aí, ó. V igual a lambda F. O V é 3 vezes 10 à oitava, lembra disso? É a velocidade da luz no vácuo, né? O lambda é justamente o 550 nanômetros. 550 vezes 10 a menos 9. Nano é 10 a menos 9. Fechou? E o F, I wanna know. I wanna know, I love this. Pois é, I wanna know. E daí, eu vou fazer a continha ali agora. Calma lá. 3 divididos por 550. Ai, meu Deus, professor, tudo isso? Trabalho braçal, né? 3 divididos por 550 dá F é igual a 0,00545. Fechou? 0,00545. E passei o 10 a menos 9 para cá. Fica 10 a oitava com 10 a menos 9. Repete a base, né? Repete a base. E subtrai os expoentes. Fica 8 menos 9. 8 mais 9 que dá 17. 17. Isso, hertz. Então, ó. 1, 2, 3. Fica a frequência. É igual a 5,45. 1, 2, 3. Vezes 10 elevado a 14 hertz. Beleza? Tudo bem? Show! Achei a frequência, joga lá em cima e sucesso. Acabou. Fica 5,45 vezes 10 elevado a 14 vezes o N. E daí só passo aquilo para lá e acabou a questão. Vamos lá. N é igual a 3,9. Fazer só a conta com os valores, tá? Primeiro, 3,9 divididos por 6,63 divididos por 5,45. Aê, professor! Dá 0,10 ou 0,11 para ser mais exato. 0,11 aproximadamente, tá? Agora vou fazer a conta com as potências. Fica 10 a menos 3 com 10 a 14. 10 a 11. Passei dividindo. 10 a 26 com 10 a 11. Dá quanto? 15, né? 0,11 vezes 10 elevado a 15 fótons. Fótons. Beleza? Tudo bem? 11, 26, 15. Isso. Daí eu posso só N igual a 1,1 vezes 10 elevado a 14 fótons. Daí fechou. Esse é o número de fótons que o Sol manda por segundo. Por segundo. Vou falar de novo. Por segundo. Que é muita coisa, mano. É muita coisa. Mas tá aí. Questão 2 praticando. Sucesso? Beleza? Então é isso, povo. Valeu. Lembrando que, dependendo da temperatura, tem a radiação que o corpo emite. E radiação de corpo negro é um conhecimento importante porque o corpo negro ele vai emitir só a radiação por causa da temperatura. Sucesso? Valeu. Até a próxima, então. Tchau!